Olá pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Parece que a conexão está indo e voltando aqui. Se tivermos algum problema de conexão, eu vou lembrar vocês que a aula fica gravada para mim e eu consigo colocar depois lá no meu canal, tá bom? Então vocês fiquem atentos a isso. Se perder alguma coisa da aula, depois eu consigo enviar o link para vocês ou vocês procuram no meu canal a aula de hoje, vai ficar disponível lá, tá bom? Tá bastante instável aqui, pelo que eu tô vendo a transmissão. Isso acontece, né, de vez em quando, e hoje é um dia desses. Tá bastante instável aí o que eu tô vendo, ó, já tá querendo cair de novo, enfim. Bom, hoje a gente tem dois objetivos. A gente vai falar um pouco e bem rapidamente sobre a aula de gráficos. Eu passei para vocês aquela proposta de gráficos relacionados às mulheres, né, que era uma proposta, inclusive, da apostila. E depois eu quero mostrar um pouco como fazer a proposta de infográficos, que foi a proposta apresentada na semana passada. Espero que vocês tenham conseguido acessar a proposta, seja aí pelo link do YouTube que a gente sempre faz, ou pelo Positivo On. Eu mandei para vocês pelo Positivo On, não sei como é que está a dinâmica desse acesso. De qualquer modo, eu peço a vocês que acessem o link aqui embaixo, que vocês conseguem o material lá. E tem uma outra questão que eu gostaria de dizer. Eu estou fazendo as correções, estou enviando as correções, algumas têm voltado. Por exemplo, estou vendo a Cauane aqui, não sei, tem duas Cauanes que estão mandando redações, eu não sei se é a Cauane que está aqui na lista do chat, mas estão voltando as redações, os e-mails, né? A gente manda um e-mail com as correções e tem voltado. Então, peço a vocês que entrem em contato pelo e-mail o meu e-mail pessoal ou o e-mail lá da correção e a gente dá um jeito de entregar para vocês, tá bom? Então, a Camila está perguntando como é que funciona para mandar as redações. Camila, aqui embaixo na descrição, você clica no link e aí você vai entrar na minha página lá de materiais. Lá você vai ver link para enviar as redações, formulário para enviar as redações, tá? Lá você consegue enviar, tudo bem? Vamos lá então, vamos falar um pouco dessa proposta que era do infográfico. Eu quero só mostrar uma proposta boa para vocês, tá? Esse é meu objetivo aqui, é mostrar como é que funciona uma proposta de bastante qualidade. Quero relembrar, no entanto, como é que era essa proposta que estava lá na página 14 da apostila. Então, a gente tinha um gráfico que tratava de relatos de violência da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, no balanço de 2016, e esse gráfico mostrava basicamente a distribuição desses relatos, como é que as mulheres estavam indicando os tipos de violência que sofriam, né, a partir desses relatos. E aí aqui a gente vê 50% de violência física, 31% de psicológica, 6% de moral e assim sucessivamente, tá? Até o tráfico de pessoas. Então vejam que esse gráfico aqui ele é bastante objetivo, traz um dado bastante cru e sempre com percentual. Aqui embaixo a proposta era assim, considerando-se o total de 140 mil relatos, escreva um parágrafo com no máximo 9 linhas a partir do texto 2, cuja função seja referencial. Em outras palavras, um texto expositivo, tá? Função referencial está pedindo um texto expositivo, tá bom? Matheus, sem problema. Eu já acrescento lá da poliomielite, mas às vezes está lá outro, daí você pode colocar no outro e escrever. Mas eu já acrescento lá, isso eu faço logo no final da aula, eu já acrescento. Foi um erro meu, de fato eu coloquei a proposta na semana passada e esqueci de acrescentar lá no formulário. Mas rapidamente eu faço isso. E também, mesmo que vá com o nome estranho, alguma coisa, basta mandar um e-mail e a gente consegue corrigir. Tá bom? Obrigado, Matheus, por lembrar isso. Bom, voltando aqui para a proposta do gráfico, a ideia é fazer um texto expositivo sobre esses gráficos, explicando para alguém que não viu o gráfico o que ele diz. Né? E eu gostaria que vocês vissem essa proposta, que é uma aluna aqui do Formação, mandou a redação para a gente. Veja que texto bacana que ela escreveu, olha só. Estatísticas da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres relacionadas a relatos de violência apontam um total de mais de 140 mil registros no balanço anual de 2016. Olha só que bacana como essa pessoa coloca aqui no início. Ela apresenta a fonte, o ano, o total de relatos de uma maneira bastante parecida com o texto jornalístico, sem repetir exatamente tudo que está lá naquela fonte anterior que eu mostrei para vocês. Veja aqui a sequência.
Deixa eu só mostrar aqui onde a gente parou. Aqui, ó. A violência física mostrou-se predominante, representando mais da metade dos casos, seguida pela psicológica, cujos números chegaram naquele mesmo ano a cerca de 31% do total. Vejam, esse é um ponto interessante. Ela está usando a cerca, mais da metade, repete naquele mesmo ano, constrói um texto expositivo explicando como se estivesse contando para a gente que não viu o gráfico. É isso que tem que ser feito quando a gente faz análise de gráfico e infográfico. Você sempre precisa imaginar o seguinte: eu estou escrevendo para alguém que não viu esse material e eu preciso ser o mais fiel possível, como se eu fosse um jornalista escrevendo sobre esses dados, tá? Então, fazer essa retomada, falar, por exemplo, naquele mesmo ano, cerca de, mais D, menos D, aproximadamente, é excelente, tá bom? Aqui na sequência, ó. Os dados, então, está recuperando ali a ideia de registros, né? E etc. Ó. Ou números. Os dados ainda revelaram que, de cada 100 denúncias, 6 eram de violação moral. Olha só que legal, de cada 100, 6. A gente sabe 6%, que é aquela estratégia que eu tinha comentado com vocês. Quando a gente tem gráficos, infográficos e precisar lidar com os números, tentar usar estratégias distintas. Uma hora fala de fração, outra hora fala de porcentagem, outra hora faz o cálculo de 6 para o cálculo a partir de 100 ou de 1000 ou de 10, enfim, tá? Aqui o importante é de cada 100, 6. Então a gente consegue fazer essa conta, tá? O texto fica bem gostoso de ler, fica sem repetição e fiel àquilo que está no dado, tá bom? Sem ficar repetindo 6%, 50%, 30%, 20%, não. Eu uso estratégias diferentes, tá? Esse é um tipo de texto que as universidades gostam bastante. Depois, houve, tá? Daí não é houveram, é houve também relatos de cárcere privado que contabilizaram cerca de 6 mil. Aqui, olha só que interessante, ela já está usando o número total. A partir dos 140 mil, essa pessoa pegou o dado total e colocou ali 6 mil. Então, é mais um jeito de proceder para a apresentação dos dados no gráfico, no infográfico, sem que precise repetir porcentagem. Tá? Em 2016, está trazendo o ano novamente, e de violência patrimonial e tráfico de pessoas, ambos representando, respectivamente, 1,86% e 0,23%. Essa palavra aqui também, só deixa eu dar um... Essa palavra aqui também é bastante interessante, ó, respectivamente. A gente coloca duas informações de um lado, duas informações de outro, e daí uso respectivamente para dizer violência patrimonial é 1,83, tá aqui, 1,86, perdão, e tráfico de pessoas 0,23. O respectivamente faz com que a gente distribua na sequência. Primeiro veio um, depois veio o outro, tá? Por isso que a gente consegue fazer esse dado desse jeito que está aqui, tá bom? Então, esse é um exemplo de redação nota 95. De 0 a 100 eu dei 95 nessa redação, já enviei inclusive hoje para a pessoa, e é algo que é bastante legal da gente imaginar. Quando está escrevendo um texto, usar, especialmente expositivo, que eu não posso opinar, usar os dados, as relações, tentar fazer sinônimos, né, expressões que são parecidas, para que não repita e fique um texto de caráter bastante jornalístico, bastante expositivo, como a gente está vendo aqui, tá bom? Bom, de modo similar, era a proposta relacionada ao infográfico. Deixa eu só fechar esses outros aqui. Era a proposta do infográfico que a gente está vendo aqui, a proposta que eu enviei na semana passada. Então, a ideia com esse tipo de texto é, além da gente ganhar repertório, ou seja, saber o que está rolando, né, no mundo, então, o que está na onda aí, né, sobre a discussão da nossa posição enquanto cidadãos, né? Quer dizer, o que está rolando aí que eu posso me posicionar, que eu posso interpretar com relação aos fatos do mundo. A questão do gráfico, por exemplo, de violência contra a mulher é importante para a gente saber qual é o papel da mulher, qual é o papel do homem e como é que a gente pode defender uma ou outra estratégia para diminuir esse tipo de violência, né? A questão da poliomielite que eu sugeri para vocês tem relação direta com o papel da ciência, a nossa crença na ciência, que foi inclusive o tema, né, pelo menos um tema transversal da proposta da Federal na semana passada, já que tratava de ciência e mulher, e gênero, portanto. Mas como é que a gente entende esse papel, como é que a gente se posiciona em relação
a própria ciência, aquilo que a ciência traz para a gente, enquanto sociedade, obviamente, tá? Então, a ideia desse infográfico, que não era um infográfico com números, era um infográfico com informações gerais sobre a poliomielite, a ideia dele é transformar num texto expositivo para a comunidade escolar que não conhece o texto, ou seja, pessoas que sabem que existe esse problema, mas que não necessariamente sabem do infográfico especificamente, tá? Então a ideia era transformar como se fosse para o jornal da escola. Bom, então aqui a gente tinha um infográfico falando da possibilidade da doença voltar no Brasil, porque a gente tem tido uma diminuição da cobertura vacinal nos últimos anos, né? E dados de textos que eu coloquei depois vão servir para isso. E eu já coloquei esses textos a mais, porque eu vou usar essa mesma estrutura de proposta para que vocês façam uma outra proposta de escrita, tá? Na aula que vem eu vou mostrar isso para vocês. E aqui a recomendação internacional é que para a gente controlar as doenças, né, a OMS diz que precisa 95% das crianças ou das pessoas estarem imunizadas. Sem isso, a gente não consegue uma cobertura vacinal suficiente. Então, aqui, basicamente, a gente tem o problema, o estabelecimento do problema. Por que falar de vacinação? Por que falar de poliomielite? Então, aqui, nesse início, é como se a gente tivesse o problema. Aí, aqui, a gente tem a definição do que é a poliomielite, os principais sintomas, as formas de contágio, as sequelas que ela apresenta depois que a pessoa tem a poliomielite, o que pode provocar, e finalmente a saída, a estratégia, a proposta, como é que eu faço para não ter exatamente essa doença. Bom, o que a gente precisa prestar atenção quando a gente está diante de um infográfico, né? Alguma coisa que eu comentei com vocês na semana passada. O primeiro ponto é a questão da fonte. Eu preciso dar uma olhada na fonte desses dados. Aqui, vejam que a gente tem dados aqui do Ministério da Saúde, tá? A gente tem alguma coisa que poderia ser usada aqui como uma fonte especificamente para a questão do número de municípios que vacinam ou não as pessoas, né? Então, aqui a gente tem o índice de 312 que não vacinam, tá? Mas, basicamente, esse infográfico que eu tirei aqui, foi de propósito, obviamente, né? É de uma empresa particular aqui, da Sul América Saúde, que é uma empresa que os vestibulares, em geral, não vão colocar esse tipo de fonte lá. Bom, mas por que eu coloquei? Para a gente treinar um texto expositivo, essencialmente. O primeiro ponto que eu chamo a atenção então, eu olho a fonte. A fonte, nesse caso, vai me interessar? Não necessariamente. Eu posso até citar o Ministério da Saúde lá em cima, mas nesse caso, a fonte do infográfico, quem elaborou o infográfico, essa fonte especificamente não é necessária aqui, tá bom? Porque eu estou transformando num texto expositivo para sair no jornal da escola. Eu posso colocar essa fonte depois por escrito no jornal da escola, eu não preciso mencionar no corpo do texto, tá? Bom, esse era o primeiro ponto. O segundo, e talvez o mais importante quando a gente está diante de um infográfico, é selecionar os dados que eu vou usar para escrever o texto. Pode ser o texto expositivo, como é o nosso caso, que a gente vai fazer aqui, pode ser um texto argumentativo. Quais dados são importantes para eu usar para uma argumentação? Tá? E é isso um pouco que eu quero chamar a atenção de vocês nessa nossa aula de hoje. Tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como realizar a proposta. Só peço um minutinho para que eu consiga abrir aqui a aula, tá? Só um segundinho, por favor. Aí. Tá conectando. Beleza. Então, vamos lá. Bom, então eu estou diante dessa proposta e a grande questão é como é que eu vou resolver esse problema de transformar o infográfico numa informação interessante para o meu público lá da escola, né? Acho que esse seria o principal desafio. Obviamente tem uma série de questões, vocês podem ir colocando essas questões, quem já olhou especificamente a proposta, pode ir colocando aqui no chat, eu vou tentando responder à medida do possível, junto ou depois um pouquinho que eu ver, né? Sempre tem um delay, então é possível que eu atrase um pouquinho aqui, mas a ideia é que eu quero mostrar para vocês como é que eu olho para essa proposta e como é que eu respondo a essa proposta, tá? Antes, deixa eu só mostrar o que a gente estava esperando, né, aqui. Isso, agora eu consegui fazer rapidamente aqui, ó. O que a gente estava esperando? Ah, não. Ó,
falhando com duas telas aqui. Aí. Bom, então o que a gente queria? Ó, que fosse elaborado um texto expositivo sobre esse infográfico. Então, vamos destacar isso aqui. Um texto expositivo significa que eu não posso dar minha opinião, tá? E esse texto vai ser de divulgação na escola, no jornal ou rede social da escola. Então, pode ser lá num blog, no Facebook, enfim, na escola, tudo bem? Então, vai ser divulgado para aquele público especificamente. Então, tem que ser um texto bastante acessível, como, aliás, já é o infográfico, né? Não adianta querer fazer um texto muito rebuscado, tal, que não vai dar certo. Então, as instruções eram assim. O que eu deveria me atentar? O primeiro é focar na exposição. Eu não posso opinar, tá? Não posso opinar quando eu estou diante de um texto expositivo. Se tivesse pedido assim, comente a partir disso por que esse infográfico é importante, o que aconteceu aqui, tá? Aí você podia dizer, bom, houve uma diminuição da cobertura vacinal, então a gente tem que explicar para as pessoas quais são as consequências de não vacinar as crianças, tá? O caso aqui não é esse, é expor quais são o que é a poliomielite, quais são suas consequências, sequelas, etc. Tá? Depois, olha só que elemento importante aqui, ó, que é, aliás, um dos verbos que aparece lá na competência 3 do Enem. Selecionar informações relevantes para o texto. Então, o infográfico tem um monte de informações. Quais delas eu vou usar para explicar no meu texto, para colocar no meu texto, transformar esse texto num texto expositivo de qualidade? E, finalmente, elaborar o texto. Não acrescentar informações de fora do infográfico, então não trazer informações além do que está ali. Por que isso é importante em textos expositivos? Porque se você acrescentar informações que estão fora dali, é como se fosse opinião sua. Então, isso não é adequado em textos expositivos, como é essa proposta aqui, tá? Então, você só vai transformar o infográfico em um texto corrido, seria essa a ideia. E aí, você precisa usar de 7 a 10 linhas, tá? Então, aqui eu sugeri, na observação, que não incluísse a fonte do infográfico, apenas aquelas que ele menciona se forem relevantes para a sua proposta. Tá? Então, a ideia básica aqui é essa: expor, selecionar e fazer um texto de 7 a 10 linhas. Né? Não acrescentar informações é o que está basicamente previsto. Então, vamos lá? Vamos pensar aqui, então, nos pontos que a gente podia estabelecer para transformar essa redação em um texto bastante objetivo, direto, e bastante inteligível, né, compreensível por todo mundo que fosse ler. O primeiro ponto seria falar exatamente sobre o assunto, para que você pudesse introduzir as pessoas, né, que vão ler o texto sobre o que está falando. Então veja que lá no infográfico tinha assim, poliomielite, a importância da vacinação para salvar vidas, etc. Então a ideia básica que a gente tem aqui é que o tópico, né, o assunto que está sendo tratado é a vacinação especificamente contra a poliomielite. Então, o que eu poderia escrever aqui, basicamente? O que eu poderia tratar? Eu posso resgatar a ideia da vacinação como sendo alguma coisa importante para a preservação da vida das pessoas. Então, é assim que a gente abre o infográfico. Sempre que eu tiver um texto expositivo, especificamente de infográfico, e precisar falar dele, o primeiro ponto é: fale sobre o assunto. Introduza o assunto de modo bastante geral, bastante genérico. Mais ou menos como a gente faz quando abre a redação do Enem. Coloca ali uma introdução de maneira bastante ampla. Tá? Essa é a ideia. Então, aqui eu poderia fazer uma coisa desse tipo assim. Ó. A vacinação tem sido uma importante arma para a preservação da vida das pessoas. Então vejam como é algo bastante genérico, né? Parece uma introdução assim que serve para qualquer coisa. Essa é a ideia, tá? Fazer uma introdução que serve para muita coisa na introdução quando eu falo só do assunto, tá? Veja que eu não estou nem falando do tópico. O tópico aqui seria vacinação especificamente contra a poliomielite. Aqui eu estou falando do assunto. É a ideia básica da importância da vacinação em relação às crianças, tá? Então é assim que a gente pensa nessa primeira parte, tá bom? A Tainá está dizendo que está travando. Pois é, Tainá, eu comentei lá no início que está bastante instável a internet, então
Caso haja algum problema de corte, alguma coisa, eu vou colocar o link depois da aula na minha página pessoal, no meu canal pessoal, tá bom? E vocês conseguem acessar por lá, tá? Obrigado, Tainá. Mas força lá que vai dar tudo certo. Vamos ver se a gente consegue terminar bem a aula. Bom, num segundo momento, você já apresentou o assunto? Apresenta o problema. Por que esse infográfico é importante? Ou seja, o que ele está destacando aqui? O ponto principal é exatamente dizer que a poliomielite volta a se espalhar, porque houve uma queda na vacinação. Veja que isso estava previsto naquela parte inicial, quando eu mostrei para vocês, ó, essa parte aqui é o problema, é como se ele falasse, por que tratar nesse infográfico especificamente da poliomielite? Então, há dados do Ministério da Saúde dizendo que algumas cidades não vacinaram o suficiente, há dados da OMS dizendo que o necessário é 95% de toda a população brasileira, isso de toda a população, né, para que haja a cobertura e a prevenção de uma doença. Então a gente olha ali naquela parte inicial que há um medo da volta dessa doença. Tá? Bom, o que eu podia dizer então? E aí eu posso focar na questão mais específica, que é a questão geográfica. Então, dizer no Brasil. Tá? No Brasil, tá? No entanto, por que eu vou usar esse no entanto aqui? Por que eu estou acrescentando esse no entanto? Porque eu falei da vacinação como salvação, né? Eu comentei lá no início, no elemento anterior, deixa eu só baixar um pouquinho para todo mundo ver. Eu comentei aqui no elemento anterior que a vacinação era importante para salvar a vida das pessoas. Então eu vou usar isso, no entanto, para destacar que isso não tem acontecido especificamente no Brasil. Então, no Brasil, no entanto, já que a gente está tratando de dados só daqui, né? A possibilidade de volta de algumas doenças fomentada, né? A possibilidade fomentada pelo baixo índice de cobertura vacinal tem assustado os governantes, que é basicamente o que a gente viu naquele elemento introdutório dos problemas, tá bom? Então, esse é o ponto principal aqui para a gente tratar do problema. Apresenta por que o infográfico está ali, o que ele está trazendo de novidade, tá? Então, primeiro a gente falou do assunto, depois a gente vai falar do problema. Finalmente, já que a gente tem um infográfico que é extremamente informativo, a informação mais básica que a gente pode dar quando a gente está tratando de um assunto é exatamente a definição desse assunto, do que ele trata especificamente. Então aqui, veja que o próprio infográfico traz a definição do que seria a poliomielite, tá? Então, vejam, falamos aqui em cima, ó, volta de algumas doenças fomentada pelo baixo índice de cobertura vacinal. Bom, esse é um exemplo, um dos casos mais importantes é o da poliomielite, porque ela causa uma série de problemas nas crianças, né? E claro, na população como um todo. Então, a gente pode dizer exatamente assim, ó, é o caso, porque eu estou dando um exemplo das doenças que eu citei acima, da poliomielite também conhecida, né? Estou usando os dados do infográfico, como paralisia infantil, que pode, inclusive, levar à morte. Então, veja, aqui eu estou explicando a definição que foi dada e está lá no infográfico. Parte do assunto foi o primeiro elemento, depois eu trago o problema, foi o segundo elemento, agora eu trago a definição, que é o terceiro elemento. Bom, dada a definição, o que é a doença, eu preciso dizer como é que ela se transmite, tá? Então, assim, é uma doença transmissível, né? Ela é uma doença importante nesse aspecto. A vacinação pode prevenir esse tipo de coisa? Sim.
Então, bora dizer como é que ela se transmite. E, de novo, isso está presente lá no infográfico, que é uma informação bastante relevante e nos ajuda nesse processo de construção de um infográfico informativo, melhor, de um texto informativo a partir do infográfico, que é o que a gente quer elaborar lá para o jornal da escola, tá? Então, a pergunta aqui, como se transmite? Então, a gente pode dizer algo como, opa, deixa eu trocar a cor, seu contágio, e aqui a gente está falando do contágio da poliomielite, obviamente. Deixa eu só apagar aqui, que aqui não tem vírgula. Pode ocorrer por meio de alimentação ou água contaminados ou ser transmitida de pessoa a pessoa. Como? Por meio das gotículas expelidas pela boca. Veja, gotículas expelidas pela boca, eu estou resumindo falar, tossir, espirrar, né? Essas coisas todas que a gente tem como expelidas pela boca. Então, é como se fosse uma estratégia aí de reduzir um pouco o espaço, já que eu tenho só de 7 a 10 linhas. Mas, às vezes, eu já cumpri 4 elementos dos critérios que eu preciso para transformar aquele infográfico num texto informativo. Então, veja que até agora a gente tem alguma coisa assim, ó. A vacinação tem sido uma importante arma para a preservação da vida das pessoas. No Brasil, no entanto, a possibilidade de volta de algumas doenças, fomentada pelo baixo índice de cobertura vacinal, tem assustado os governantes, que é exatamente tudo que está lá no infográfico, mas num texto corrido agora. É o caso da poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, que pode inclusive levar à morte. Seu contágio pode ocorrer por meio de alimentação ou água contaminados ou ser transmitida de pessoa a pessoa por meio de gotículas expelidas pela boca. Tá? Aí agora falta o que para a gente, basicamente? Sintomas, sequelas e a prevenção, que aí está diretamente relacionada à vacinação. Então vamos ver os sintomas. O que sente a pessoa que tem paralisia infantil ou que pode ser diagnosticada com a paralisia infantil? Aí entra um elemento importante que está lá no infográfico. Eu vou voltar para lá agora, tá? Deixa eu voltar aqui para mostrar uma coisa para vocês. Então vejam, aqui, ver se eu consigo aumentar, para que vocês consigam ver bem certinho. Beleza. Aqui vejam, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 sintomas relacionados ao caso da paralisia infantil. Aqui está a parte da seleção das informações. Então acompanhe aqui comigo que essa é uma parte importante. Dor de cabeça, garganta, febre, náusea, esses 3 elementos, vocês vão de concordar comigo que são sintomas relativos a diversas doenças. Muitas doenças podem ter esse tipo de sintoma. Inclusive é essa que a gente está sofrendo agora, né, com a Covid. Agora, dor abdominal, dor nas costas e rigidez muscular e flacidez nos membros, isso não é comum de várias doenças. São pouquíssimas, talvez, as doenças que a gente possa imaginar alguma coisa assim. Tá? Pode associar com outras doenças, mas não necessariamente com essas de crianças. Então, vejam, e essas 3, vocês acredito que concordam, né, comigo, são talvez os sintomas principais para a gente identificar como sintoma no caso da paralisia infantil, tudo bem? Então, aí está o ponto da seleção. Professor, uma pergunta que eu sempre escuto, como é que eu sei selecionar os dados importantes? Olha aquilo que é mais característico para aquele elemento que a gente está discutindo, que a gente precisa escrever. Nesse caso, paralisia, dor, flacidez, músculo, exatamente o que a gente precisa para chamar atenção para o problema, tá? Então é assim que a gente fica atento. Eu compreendo o texto e falo, puxa, mas esse é mais importante. Dor de garganta, febre, náusea, esses são menos importantes, tá? Ainda que eu possa colocar, se eu tiver linhas, posso colocar todas. Mas se eu não tiver, eu preciso centrar nas informações que são mais relevantes. Então aqui,
Deixa eu só voltar para cá agora. Vamos ver como é que a gente pode colocar aqui, ó. Como eu não tenho espaço para colocar todas, né? Então eu vou colocar alguma coisa assim, ó. Entre seus. Eu vou pôr sinais de alerta no lugar de sintoma para não repetir com o próprio infográfico, tá? Para eu conseguir ter estratégias também de não repetir o infográfico. Então eu consigo dar uma cara mais pessoal para o meu próprio texto sem opinar, tá? Sem dizer a minha opinião é essa, não, tá lá no texto, tá bom? Então, entre seus sinais de alerta estão. Agora eu vou pôr aquelas três principais: dor. Deixa eu só tirar daqui, porque daí não vai aparecer para vocês. Estão dor abdominal e nas costas, rigidez muscular e flacidez nos membros. Vejam que eu consigo colocar, eu poderia colocar além de febre, não sei o que, blá blá blá. Mas se eu não tiver linhas, como é o caso que vai acontecer, a gente não vai ter linha para colocar tudo, a gente reduz e faz só aquelas três que são as principais, tá? Seleção de informações, que é o mais importante quando a gente está lendo infográfico, tá? Adiante, então. Agora a gente vai falar das sequelas. O que pode provocar? Esse é um caso também muito parecido. Deixa eu colocar aqui de novo para vocês o infográfico. Onde está? Aqui. Vejam, ó, algumas sequelas que podem aparecer aqui na paralisia infantil, na poliomielite. A gente tem 6 ali, tá? 6 sequelas. Eu não vou conseguir colocar todos, obviamente. Então, eu preciso pensar quais são os elementos mais importantes, ou aqueles que podem chamar mais a atenção das pessoas que estiverem atentas a por que eu não quero que o meu filho, por que eu não quero ter, por que eu não quero que o meu filho, alguém, né, um ser humano qualquer, enfim, não tenha esse tipo de doença. Se a gente está falando de paralisia, o mais importante é buscar a própria paralisia ou elementos relacionados a isso, tudo bem? Então, a minha sugestão é que a gente coloque algo como a polio, tá? E se você quiser acrescentar que ela é conhecida assim também, você pode colocar assim, ó, como também é conhecida pode ter consequências. E aqui uma palavra importante, ó, irreversíveis, tá? Importante esse irreversíveis porque marca um ponto de inflexão. Não dá para voltar. Depois que a pessoa tem isso, ela não volta, não consegue recuperar. Portanto, é algo bastante sério, bastante grave, tá? Então, estão a insuficiência respiratória, atrofia e paralisia de diferentes músculos. Pronto. Eu consigo dar uma ideia bastante geral do elemento aqui. Perdão, esqueci de mudar aqui, tá? Perdão. A polio, como também é conhecida, pode ter consequências irreversíveis. Como, perdão, aqui eu fiz errado. Não é estão, é como a insuficiência respiratória, atrofia e paralisia de diferentes músculos. Então, de novo, eu estou reduzindo, colocando apenas o que é mais importante quando a gente trata de paralisia de atrofia muscular. Tá? E, finalmente, o último ponto, que é o ponto principal, por que está sendo colocado esse infográfico aí? Para tentar incentivar as pessoas a vacinar. Tá? Aí, se a gente voltar lá no infográfico, acompanhe aqui comigo que tem uma série de questões que são
importantes quando a gente olha infográfico. Por exemplo, ó, toda criança de 5 anos deve ser vacinada. Aí tem 2 esquemas diferentes na rede pública, pode ser 3 doses nesse período, pode ser 2 doses nesse período. A imunização está nos postos públicos e etc. Então, essas informações aqui não precisam ser colocadas todas assim. Ah, você vai colocar uma vacina injetável, vai ser 2 ou 3. Isso não é relevante para quem quer saber como tratar a doença, concorda? Então, a gente pode ir direto ao ponto e dizer assim, ó, para evitá-la, as autoridades orientam a vacinação das crianças até 5 anos, que está disponível gratuitamente, no lugar de colocar nos postos públicos, nos postos de saúde do país. Tá? Então, aqui eu consigo mostrar um pouco de onde é que as pessoas conseguem reverter esse quadro. Então, veja, vamos retomar aqui. Para a gente explicar o infográfico, a gente simplesmente pegou os pontos principais dele, aqueles que ele coloca, e orientou numa escrita de texto que segue uma lógica. Apresentamos o assunto de modo geral, para poder introduzir, para não chegar de cara, pá, ó, tá tendo problema com vacinação. Não, vamos chegar devagarzinho. A vacinação é importante, mas a gente está tendo problema com ela, tá? Então, a gente primeiro fala do assunto, depois fala do problema. Em seguida, a gente explica que doença é essa, como é que ela atinge a pessoa. Depois o contágio, finalmente os sintomas e aí os 2 últimos pontos. As sequelas, o que pode provocar na pessoa que tem paralisia e finalmente a vacinação, que é o ponto central, aquilo que o infográfico quer de fato mostrar que a gente precisa expor, né, para todo mundo. Tá? Bom, o Matheus está perguntando assim, professor, no texto expositivo não devo usar conectivos como dessa forma ou portanto? Dever não é um verbo que eu usaria, Matheus. Você pode usar esse tipo de conectivo. Se tiver essa relação no infográfico, se você estiver construindo um texto expositivo e essa relação for visível no infográfico, então você dizer algo como... Deixa eu ver aqui, ó. Se a gente pega aqui no caso do problema, no Brasil, o baixo índice de vacinação tem preocupado as autoridades. Portanto, a poliomielite entra naquele rol de doenças que são problemáticas, etc, etc. Aqui eu poderia colocar. Acontece que expressões como dessa forma, portanto, elas podem soar como uma opinião pessoal. Então, depende muito do lugar onde você coloca e do modo como você articula as informações ali. Se for muito sutil, pode parecer que é uma opinião sua e não necessariamente que você está só expondo um fato que você viu. Tá? Então, é preciso um pouquinho de cuidado. Então, eu diria, não é que você não deve usar, só precisa tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Eu não uso, em geral, quando eu estou escrevendo, eu procuro não usar exatamente com medo de expor uma opinião. Tá? Veja que aqui eu fugi desses conectivos aí, né? Dessa estratégia de conexão, tá? Eu deixo isso mais para os textos do Enem, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma pergunta surgindo. Acho que não. Bom, eu espero mais uma vez que vocês consigam acessar o link aqui embaixo, tá? A proposta de produção, que vocês aproveitem essa aula para pensar nessas estratégias que eu estou mostrando para vocês de como buscar os elementos que são principais, seja para o texto informativo, seja para o texto argumentativo, que a gente vai ver na aula que vem, como usar esse texto e outros para a gente promover um texto argumentativo. E nesse sentido, contem comigo para ajudá-los nessa luta de compreensão para produzir bem os textos. Sem compreender bem, a gente tem dificuldade na produção, tá? Eu agradeço pela aula de hoje, desejo uma ótima semana, agasalhem-se, protejam-se, tá? Cuidem-se e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Um grande abraço para vocês aí, até mais. Tchau, tchau.